onde encontrá-la? Eu acho que antes, né, de qualquer coisa, a gente precisa fazer uma definição básica daquilo que se estaria querendo dizer acerca de paz, né? Paz, onde encontrá-la? Todavia, como eu encontrarei uma coisa do qual eu não tenho a menor noção do que seja? Antes de nós chegarmos no ponto paz, vamos construir aqui uma concepção que vai inclusive amadurecer o nosso olhar e o nosso entendimento, para então nós chegarmos a uma aproximação de conclusão do que poderia ser paz, ok? Eu não teria como... eu acho que a concepção no senso comum do que seja paz está muito associado ao que nós poderíamos chamar de ausência de problemas, ok? No senso comum, a maioria das pessoas acabam concebendo paz como ausência de conflitos, ausência de embates e ausência de problemas. Ora, uma vez que a gente reforce essa concepção, nós tornaremos a paz ou algo extremamente passageiro ou praticamente uma utopia, não é verdade? Só que eu não queria falar de utopia aqui, muito menos eu queria conversar acerca de algo cuja duração seja altamente instável e ameaçado por qualquer vento de mudança de contexto ou de circunstância. Não é o que eu gostaria, eu me veria perdendo tempo trabalhando em cima da paz como sinônimo de ausência de problemas ou de possíveis embates e desafios da vida. Portanto, para que a gente possa desenhar e construir uma concepção mais apropriada do que seria essa paz, nós precisaremos entender uma dinâmica básica do nosso funcionamento psíquico. O nosso funcionamento psíquico, ele é essencialmente bifurcado, ou seja, ele produz uma divisão, uma cisão essencial, ok? Onde nessa cisão se encontram presentes a dinâmica e a atuação de duas forças antagônicas entre si. Um nome um tanto quanto mais conhecido para denominar esse fenômeno chama-se ambivalência, ok? A ambivalência, ela se refere a essa configuração dual da nossa alma, onde numa mesma essência coabitam os opostos, o yin e o yang, a luz e a sombra, a ira e a calma, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza. Portanto, entrando nessa linha de interação, a gente precisa entender que a ambivalência, ela tem participação na nossa constituição mais íntima de ser. Horas ela vai estar mais sobressaltada, ora ela vai estar mais latente, isso quer dizer oculta, ok? Tem muita gente que confunde latente com patente, tá? Patente é o que está evidente, latente é o que está oculto, ok? Portanto,
A ambivalência, por vezes, ela vai estar mais latente, mas não é porque ela está mais oculta que ela está ausente. Pelo contrário, ela está sempre presente. E eu gostei até de uma reflexão que eu ouvi, onde foi possível identificar a presença da ambivalência até em Adão e Eva antes da queda. Isso porque aquilo que é denominado como queda nada mais é lá, né, na descrição mítica do Gênesis, né? Aquilo que é atribuído como queda nada mais é do que uma atitude que exacerbou a ambivalência de Adão e Eva. E é nesse meio de campo que a gente se perde. Embora, antes da queda, a ambivalência já estivesse presente. Isso porque pressupõe-se que Adão e Eva estivessem num imenso jardim. Mas o texto sugere como que Adão e Eva vivessem perambulando apenas nas cercanias da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, antes da queda, eles ainda estavam totalmente envolvidos pela ingenuidade e pela pureza. Todavia, isso não exclui a possibilidade da atuação já operante da ambivalência, porque eles perambulavam de maneira muito mais próxima da árvore do conhecimento do bem e do mal, que recebera uma restrição da parte de Deus para o seu consumo e utilização, do que eles andavam livremente por todas as demais partes do jardim. Ora, o que isso quer dizer, senão a já expressão da ambivalência? Ou seja, eu sei que eu não posso, mas consciente ou inconscientemente eu estou sempre aqui perto, porque, querendo ou não, essa coisa, ela me intriga, ela me chama, ela me provoca. E aí, ao mesmo tempo que eu não quero, que eu sei que eu não posso, mas eu tô sempre passando ali para dar uma olhada. Eu sei lá, eu gosto de admirar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, já não seria de se surpreender que, mesmo antes da queda, né, aquele lugar fosse um dos lugares mais visitados por Adão e Eva, como quem não quer nada, passando por ali e olhando e achando aquilo, no mínimo, interessante, quem sabe intrigante. Portanto, quando Adão e Eva então partem para a consumação de uma atitude que promove dentro deles a configuração de uma violação, isso, meus amigos, porque aqui está um outro detalhe a se refletir. Violação, antes de ser algo que se estabeleça como uma transgressão para o olhar do outro que me vê, é uma coisa que se configura como transgressão para a minha própria subjetividade. Porque cada subjetividade, independente da sua relação com uma ideia de lei, de ordem ou de obrigação, possui para si limites, fronteiras, contra os quais, toda vez que ele transgredir esses limites, ele vai lidar com o desencadeamento da culpa, dos conflitos, né? Portanto, foi isso que aconteceu no Éden. Porque veja, lá no Éden não aconteceu nenhuma transgressão ao estilo de transgressão moral, no modo como hoje a gente entende e recrimina, né? Adão e Eva não se viram envergonhados e culpabilizados porque foram flagrados numa suruba, ou porque assassinaram algum outro ser vivo violentamente.
Não, não, não. Adão e Eva, eles vivenciaram uma atitude absolutamente natural e corriqueira no modo de uma transgressão. Porque o que se configurou como transgressão para eles foi o ato de comer. Olha que interessante, o ato simples de comer. De modo que o ato simples de comer, porém, executado sob a perspectiva da transgressão, gerou uma violação que corrompeu a configuração subjetiva deles. De modo que a partir daquele momento, não é o mundo do lado de fora que muda, mas foi o próprio olhar deles que mudou. E tanto quanto o seu mundo interno. E internamente o que mudou? Ora, outrora, antes da queda, a ambivalência já presente, porém latente, e uma vez latente, então altamente contornável, ela passou de latente para patente, se tornou intensa e exacerbada, e passou a visitá-los com intensidades dos quais a consciência deles, de Adão e Eva, não estavam adaptados. E com isso eles começaram a se ver escravos e espremidos por aquilo que eles sentiam. Ali começou o nosso distanciamento do que seja paz. Ora, todos nós, cada um na sua respectiva história e contexto, somos Adãos e Evas. Sim, todos nós já tivemos o nosso período existencial, natural, de ingenuidade e de pureza, né? Onde, por mais que a ambivalência já estivesse presente, a realização das nossas atitudes, elas não se configuravam como transgressão ao ponto de promover uma corrupção na nossa configuração interior. Todavia, seja lá pela atitude que for, e às vezes não necessariamente por aquelas transgressões morais clássicas como as que a gente já enunciou, alguns exemplos aqui, mas às vezes algumas atitudes simples, mas pelo modo como aquilo se engendrou na nossa constituição interna, na relação com a realidade, a realização daquela atitude tipificou uma mordedura no fruto proibido. E aquele ato na forma de uma transgressão, então abala a nossa configuração interna e desata dentro da gente uma ambivalência. Uma ambivalência. Às vezes, isso pode ocorrer por aquilo que a gente mesmo faz, e às vezes isso pode ocorrer por aquilo que pessoas fazem com a gente. Sim, eu já vi muitos casos, por exemplo, de abuso, sobretudo aqueles que ocorrem na infância, onde a integridade da subjetividade da criança, compatível com a sua faixa etária, é profundamente abalada por aquilo que ela é forçada a vivenciar pelo sujeito abusador. E a partir daquela vivência ao qual ela é lançada, e a princípio ela se lança cercada e eivada de ingenuidade, mas naquilo em que ela pratica, há de ser que de um momento em diante deflagra-se um estalo, e esse estalo promove uma convulsão na configuração da sua própria subjetividade, deflagrando a intensificação da ambivalência. Quando a ambivalência se intensifica, a nossa consciência sempre se vê um tanto quanto perdida para aprender a lidar. Porque é como se nós passássemos a ficar possuídos de certos sentimentos,
É como se o medo fosse tão grotesco e dilacerante que a gente tem muita dificuldade para conseguir freá-lo. É como se a culpa ficasse tão pesada e acachapante que a gente tem muita dificuldade para suportá-lo. É como se a vergonha ficasse tão dilacerante que a gente tem a gente fica extremamente reativo a esse tipo de sentimento. É a intensificação de sentimentos que, no modo como eles nos possuem, eles produzem a dificuldade de a consciência se localizar nesse terreno. Ora, o que nós estamos falando aqui? Lembra-se, quem já esteve aqui, já está aqui conversando comigo desde o início, lembra que nós estamos aqui falando sobre o tema paz. Só que o que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou aqui querendo falar de uma paz passageira, muito menos de uma paz utópica. E nós estaremos sempre falando de uma paz efêmera ou utópica quando a gente pressupor paz como ausência de problemas ou de dificuldades. Portanto, se a paz que nós estamos querendo dizer aqui não é a que se faz como sinônimo da ausência de problemas, dificuldades ou desafios, de que paz nós estamos falando aqui? Ora, em relação a tudo isso quanto nós conversamos aqui sobre ambivalência, isso já me permite fazer uma primeira ilação acerca do que eu estou querendo dizer por paz aqui na nossa reflexão. Por paz eu estou querendo dizer o equilíbrio entre os opostos. Por paz eu estou querendo dizer o andar por sobre o mar dos opostos. Por paz eu estou querendo dizer a terceira via que se estabelece na luta antagônica entre os opostos dentro da gente. A paz que eu estou querendo dizer aqui é aquela que se mostra possível, viável, mesmo em meio aos problemas e às dificuldades. Isso porque, quando a ambivalência se deflagra com intensidade dentro da gente, e muitos de nós somos visitados pela intensidade de determinados sentimentos, a gente passa a pressupor que paz é vivenciar o oposto daquele sentimento que costuma nos dominar. E é aí que reside o ledo engano. Por exemplo, uma pessoa que é visitada com muita frequência pelo sentimento de tristeza. Ora, esse sentimento acaba provocando perturbações tão intensas na pessoa que, consequentemente, aguça a imaginação dela de pensar que a maneira de ela se ver livre daquele sentimento seria viver feliz o tempo todo. Isso, inclusive, me traz um exemplo muito recente. Uma pessoa querida uma vez me mandou um áudio, né, me fazendo uma pergunta acerca de um comportamento estranho que ela estava notando numa pessoa próxima, também muito querida dela. E ela relatou o seguinte caso. Ela disse que essa pessoa, próxima da família dela, passou um período, se eu não me engano, de uns 3 ou 4 anos de uma depressão severa. E isso acarretou muitas perdas e muitos transtornos na vida dela, tendo que demandar cuidados psicológicos, psiquiátricos, e a regulação de toda uma vida controlada na busca de conseguir sair da caverna depressiva no qual ela havia entrado. Quando finalmente chegou esse período onde ela conseguiu se emancipar daquela sensação de tristeza constante e ininterrupta,
ela partiu para uma espécie de euforia compensatória. E é aí que começou a provocar uma estranheza nos familiares e entes queridos. Porque se por um lado todos eles ficaram felizes porque ela havia, graças a Deus, finalmente superado uma depressão, por outro lado começaram a achar muito estranho porque ela ficou estranhamente e excessivamente eufórica. E aí foi que eu passei a explicar para ela que esse é o tipo de movimento que Jung chamava de enantiodromia, que é a sua conversão no oposto. Uma pessoa que tenha vivido num determinado extremo por muito tempo, e esse extremo tendo produzido perturbações e dificuldades, a pessoa desenvolve uma fantasia de que o ideal de vida é ela viver no extremo oposto àquilo que ela está vivendo. E aí ela desenvolve uma ojeriza por aquele tipo de sentimento. E aí qualquer tipo de, no caso dessa pessoa em questão que estávamos falando, qualquer tipo de sensação de tristeza era vivenciado por ela com tanto pavor, com tanto medo, porque é como se comunicasse para ela a sensação de que aquela depressão poderia retornar a qualquer momento, que ela meio que queria se manter em estado de euforia e de alegria o tempo todo para driblar a sensação da possibilidade ou de qualquer possibilidade de retorno daquela depressão. Portanto, na maioria das vezes, tomando esse caso como um exemplo, é assim que a maioria de nós tenta equalizar e resolver a nossa ambivalência. Que porque muitos engasgam com a culpa, então eles ficam alimentando a imaginação de que o cenário ideal era se eles não ligassem para nada, era se eles não sentissem nada, era se eles não sentissem culpa nenhuma. E aí, criando esse tipo de idealização como cenário perfeito, elas ficam se cobrando como inadequadas porque sentem culpa. E achando que isso é um defeito, passando a demonizar a culpa como se a culpa em si fosse o vilão da história. E aí, isso serve com a tristeza, isso serve com diversos sentimentos que quando a gente se depara, por exemplo, uma pessoa muito afetiva, uma pessoa muito afetiva, geralmente pelo modo como ela se envolve e ela não consegue modular essa situação, ela acaba se vendo envolvida em muitas frustrações e decepções, onde pela via desse transtorno ela fica se imaginando que a sua melhor versão era se ela fosse uma pessoa fria, que não sentisse nada, que olhasse com indiferença. E aí, pela via dessa idealização, isso acaba intensificando a ambivalência, porque a pessoa ela cria um ideal no extremo oposto do sentimento que ela costuma engasgar, e isso produz uma não aceitação por esse sentimento, cujo produto final não é outra coisa a não ser conflito, guerra. E isso significa o quê? Tudo menos paz. Chegamos no conceito que a gente queria chegar. Isso significa tudo menos paz. Portanto, voltando a dizer o que eu estava dizendo anteriormente, paz não é sinônimo de você desenvolver em você a anulação do sentimento que te consome e a transformação no extremo oposto de você ser aquilo que você imagina como o ideal de ser. Isso é uma ilusão fantasiosa, imaginária, que nós criamos como forma
de tentar pensar numa alternativa de saída para os nossos conflitos, mas cujo produto final só intensifica o conflito. Paz é quando a gente... Olha, vai parecer esquisito o que eu vou afirmar, mas é quando a gente se harmoniza justamente com os sentimentos que a gente subentende como sendo negativo na gente. Paz é quando a gente para de tentar anular, para de viver tentando se aprumar numa idealização de perfeição e se abre melhor para a disposição da aceitação daquilo que você encontra em você. E a presença dessa aceitação, ela já tira essa disposição da guerra e do conflito dentro da gente. Porque aquilo no qual a gente aceita, a gente não luta contra. E aquilo que a gente não luta contra, a gente então abaixa as armas. E o que a gente abaixa as armas já não estabelece conflito. E o que não estabelece conflito já não nos demanda lutar. Isso porque aí é que entra o paradoxo da paz. Naquilo em que a gente pressupõe que se a gente aceitar, então a gente vai acabar se reduzindo àquele sentimento, é justamente o contrário que acontece. Quando a gente aceita que a gente se sente daquela forma, sem se exigir, sem viver se comparando, sem viver se diminuindo, sem viver se relativizando, sem viver se anulando e se negativando, porque você encontra dentro de você uma intensidade com a qual você não consegue dialogar. Então, quando você, ao invés de tentar lutar contra aquilo, você parte para a disposição de quem está aberto para aceitar, um fenômeno paradoxal acontece. Porque ao invés daquilo te dominar, paradoxalmente, aquilo começa a se acalmar. Porque a nossa subjetividade, ela trabalha como um reflexo de espelho em relação à nossa disposição sobre ela. Se sobre ela você apresenta a disposição da luta, então vai ser sob luta que essas características vão se apresentar para a nossa consciência. Agora, se a nossa consciência se apresenta na interação com elas sob a disposição da aceitação, é com um natural e progressivo arrefecimento desses sentimentos, da intensidade desses sentimentos, que essas sensações vão começar a se comportar dentro da gente. Paz. Onde encontrá-la? Primeiro, pare de pressupor que paz seja sinônimo de desafios ou de problemas na sua vida. Porque não é. A paz você nunca vai encontrar do lado de fora. Embora exista um apelo danado da cultura, dos filmes de Hollywood e de alguns livros de romance, que insistem em afirmar que a paz está na outra metade da laranja que você tá para encontrar na sua vida. Tudo isso é bonitinho, encantador. Mas, para quem já teve esse tipo de realização, sabe que a paz não está lá. Você vive a acreditar que a paz só vai ser encontrada quando você ficar rico, só até o dia em que você ficar rico. Inclusive tem uma fala dessas facebookianas que atribuíram até aquele ator Jim Carrey, e que daí que essa frase seja dele ou não, eu não sei.
Mas ele disse uma coisa interessante. Ele falou: o meu desejo era de que todos os homens na terra se tornassem ricos, para eles chegarem à conclusão de que a felicidade não habita a riqueza, né? E essa aqui é a grande verdade. Eu vejo muita gente perseguindo a paz quando for promovido num determinado emprego, quando atingir um determinado patamar financeiro, quando conseguir uma determinada realização na vida afetiva. Só que você vai acreditar que a paz está nesses locais só até o momento de realizá-los. Porque depois de realizá-los, você vai perceber que a paz não está lá. E aí ela vai estar sempre mudando de endereço. Pronto, me realizei profissionalmente. Caramba, mas cadê a paz que disseram que está aqui? Aí a pessoa já vai procurar em outro lugar, e aí vai procurar outro lugar, vai procurar em outro lugar, porque só tem um local onde a paz pode ser encontrada. Aqui. E aqui dentro, a gente se aproxima da paz naquilo em que a gente consegue amenizar a ambivalência, a intensidade da manifestação dos opostos dentro da gente, no modo como eles se convulsionam, e tirando a autonomia da consciência de se autorregular, sabe? O deflagramento da ambivalência é quando somos possuídos por determinadas intensidades que retiram da consciência o arbítrio para se decidir na direção contrária. E esse tipo de cenário interior sempre se forma quando a nossa disposição na interação com os nossos sentimentos é movido pela energia da luta, do conflito, da guerra, dos embates, da não aceitação, da comparação, das idealizações utópicas, que nada mais são do que uma miscelânea de pessoas totalmente diferentes de você e da sua história, e que a gente elege como um suposto ideal que nada mais serve para ficar colocando a gente em conflito o tempo todo com a gente mesmo. E aqui vem uma dica para a gente refletir. Toda luta contra si mesmo é uma luta fadada ao fracasso. Desista disso. Desista disso. Porque se você busca ou pretende encontrar a paz, isso se dá pela via de uma disposição de aceitação para aquilo que você encontra dentro de você. Mas, Felipe, esses sentimentos são muito desgostosos. Esses sentimentos já me provocaram muitos transtornos. Esses sentimentos, eles me desestabilizam. Mas há de ser que esses sentimentos, eles estão comunicando alguma coisa. E que a sua disposição beligerante para querer silenciá-los o tempo todo jamais te permite extrair a mensagem do que eles estão querendo dizer com a intensidade com os quais eles se manifestam dentro de você. Portanto, é por essa disposição de aceitação que a gente lança o tapete vermelho para que comece a se desescamar nos nossos olhos a compreensão. Uma compreensão melhor sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre o porquê que a nossa ambivalência assumiu essa configuração específica, e a partir dessa compreensão, mesclada com essa disposição da aceitação, nós começamos a produzir a energia interna favorável para uma melhor organização e administração dos nossos sentimentos.